Nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler um texto bíblico e vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículos de número 19 ao versículo de número 24. E eu quero dar como tema desta palavra nessa noite: onde você está quando Jesus se manifesta? Onde você está quando Jesus se manifesta? Diz assim o texto bíblico, João capítulo de número 20, versículo de número 19 ao versículo de número 24. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Nós temos diante de nós um texto bíblico que talvez você já tenha passado por ele muitas vezes, lido apenas de uma maneira superficial, não buscando entender o que verdadeiramente esse texto tem de profundidade para nós. A Bíblia Sagrada nos mostra que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, havia morrido. E essa era a visão dos 10 apóstolos que estavam ali naquela casa. Eles tinham o seu coração triste, angustiado, porque o mestre havia morrido. Nada mais do que isto. E eles também estavam com um segundo problema. Eles estavam com medo dos judeus. Pois se os judeus fizeram com um homem inocente, que era Jesus, tudo aquilo, imagina o que eles seriam capazes de fazer com os seguidores de Cristo. Isto nos lembra uma passagem em que o Senhor Jesus disse o seguinte: olha, se fizeram ao lenho verde tudo isso, o que fará ao lenho seco? Jesus estava falando do seu sofrimento e do sofrimento dos seus discípulos na caminhada aqui até chegar aos céus. E lá estavam os discípulos. Isso nos lembra uma passagem de Lucas, quando 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. E eles estavam tristes e caminhavam abatidos, até que um estranho chegou-se e aproximou deles. E disse: o que vocês estão conversando? E eles disseram: és tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Do Cristo, homem poderoso em obras, que fez o bem, libertou pessoas, mas as nossas lideranças religiosas e políticas o entregaram aos líderes políticos de Roma e o mataram. É hoje o 3º dia. Embora, na verdade, algumas mulheres foram ao sepulcro e disseram que o viram ressuscitado, mas nada de diferente aconteceu. Eles estavam tristes, angustiados e com medo, como muitas vezes nós também estamos, tristes, angustiados e com medo. O salmista, no Salmo de número 50, parece, no versículo 2, ele diz: quando eu estiver com medo, eu esperarei no Senhor. Então, medo faz parte da nossa caminhada.
E aqui estavam 10 homens angustiados e com medo, com as portas fechadas, porque ainda não tinham tido a revelação do Cristo ressuscitado. Mas de repente, aquela reunião que era uma reunião de tristeza, talvez de lágrimas, de decepção, alguém aparece naquela reunião, mesmo com as portas fechadas. E aquele alguém diz algo maravilhoso, diz: paz seja convosco. Que palavra extraordinária! Quão gostoso é quando nós estamos atribulados, angustiados, cheios de medo por algumas coisas que aconteceram na nossa vida, às vezes recebendo pedradas de todos os lados, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo na nossa vida, mas aquele que é soberano, é poderoso, é onisciente, ele se apresenta para nós e diz: paz seja convosco. E eu acredito que naquele momento o ambiente começou a mudar. O ambiente de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, de incredulidade, passa a ser um ambiente de prazer e alegria. Eu acredito que um olhava para o outro e dizia: é verdade o que Maria Madalena disse, é verdade, ele ressuscitou. Mas a alegria deles era tão grande que eles ficaram meio assim, sem verdadeiramente saber se era uma realidade. E Cristo então deu provas de que era ele. Ele mostrou as mãos furadas. Aquele Cristo que havia estado na cruz, que as lideranças judaicas haviam entregado a Pilatos, que Pilatos havia dito: não vejo crime nenhum nesse homem para morrer, mas eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Este homem tinha as suas mãos furadas. E as suas mãos foram furadas não foi apenas pelos apóstolos, não foi apenas por aqueles que estavam encerrados naquela casa com medo, não. Jesus furou as suas mãos por causa de mim e de você. Jesus se deixou crucificar para que eu e você pudesse ter vida e vida abundante. E pudesse um dia, na tribulação da nossa vida, talvez buscando nos bares, nas drogas, buscando na prostituição, buscando em tantos lugares a paz, nós ouvimos esse Cristo se apresentar a nós e dizer: paz seja convosco. E eles se alegraram, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus continuou falando com eles. E Jesus lhes disse uma coisa: depois de lhes dar a paz, Jesus lhes dá uma missão. E Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Olha que coisa tremenda, depois que você recebeu a paz, depois que a paz que excede a todo entendimento encheu o seu coração, agora o Senhor Jesus fala aos teus ouvidos e diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É necessário que ao receber a paz, ao termos a nossa vida transformada, a ter a nossa vida mudada, nós agora nos comprometamos em ir em busca daqueles que não têm paz. E nós seremos o porta-voz de Jesus para dizer a estas pessoas: paz seja convosco. E é interessante que depois de Jesus dar esta nova missão, ele diz de novo: paz seja convosco. Porque ele sabia que a caminhada da evangelização é uma caminhada árdua, dura, e são batalhas e batalhas espirituais travadas com principados, com potestades, com príncipes das trevas, com hostes espirituais da maldade que se levantarão contra nós. Mas saiba de uma coisa: paz esteja convosco, diz o Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus faz algo ainda mais extraordinário. Ele diz para os discípulos: recebei
o Espírito Santo. Oh, aleluia! Ele se apresenta vivo, depois ele mostra os sinais da nossa salvação, depois ele declara paz, ele dá ordem de ir, e agora ele diz: recebei o Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz que ele sopra sobre os discípulos. Ele está trazendo à visão dos discípulos a nova vida que lhes é oferecida. E eu creio que se os discípulos tivessem ligados, como a gente diz, eles teriam voltado lá em Gênesis, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou no seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Naquela hora o Espírito de Deus estava vindo sobre aqueles homens, e eles estavam se tornando novas criaturas, e eles estavam se tornando agora outras pessoas. O velho Adão havia passado, mas um novo homem ressurgia, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero dizer para você nessa noite, terminando as minhas palavras, quem sabe você está num quarto fechado, não num quarto fechado de maneira física, mas num quarto fechado de maneira simbólica. Você está com medo de tantas coisas, você não consegue mais desenvolver o seu ministério, aquele ministério maravilhoso, aquele ministério lindo, que o Senhor Deus entregou na sua mão, e você está trancado, você está com medo. O Senhor Jesus hoje se apresenta a você e diz: paz seja com você. Assim como eu fui enviado pelo meu Pai, eu te envio também agora. Recebei o Espírito Santo. Sinta agora a brisa do Espírito de Deus se soprar sobre você, para que você a partir de agora tenha a autoridade do Espírito Santo. Abra essas portas que estão fechadas nessa noite, se levante, acabe com este medo e caminhe com aquele que furou as suas mãos e deixou o seu lado ser rasgado, para que você pudesse ser vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E você que ainda está preso, você está nas portas fechadas do vício, você está nas portas fechadas da prostituição, você está nas portas fechadas de tantas mazelas, e você não consegue sair delas. Eu quero te convidar nessa noite a aceitar a Cristo como Salvador, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Nós estaremos orando por você, e você verá que as portas irão se abrir, e o Senhor Jesus que está no meio da igreja, o Senhor Jesus que anda no meio da igreja, Ele dirá para você nesta noite: paz seja com você. Eu quero te convidar nessa noite a aceitar a Jesus como Salvador. Há alguém aqui que deseja ter um encontro com Jesus nessa noite? Há alguém aqui que deseja dar a sua vida a Cristo, abrir as portas das prisões e do medo que estão te confrontando, e você não consegue mais sair de onde você está? É hora de você sair para a liberdade, é hora de você ver o Cristo ressuscitado, é hora de você abandonar tudo aquilo que te amarra e te prende, e vir para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Alguém que deseja aceitar a Cristo como Salvador? Nós te convidamos nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, e que a graça de Deus possa te alcançar, e você possa novamente ter outra oportunidade para que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor Deus. Curve a sua cabeça, ore comigo agora, e nós estaremos depois passando a palavra ao pastor presidente, que estará dando continuidade ao ato batismal. E ore comigo agora. Pai, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Deus amado, para te adorar, Senhor amado,
porque um dia nós fomos a ovelha desgarrada, a ovelha perdida. Um dia, Senhor, nós estávamos em um cárcere, nós estávamos em uma sala fechada, as portas estavam trancadas, mas alguém enviado por Ti chegou até nós e trazendo uma palavra de salvação, nos deu uma palavra dizendo: paz esteja com você. E essa paz entrou na nossa vida, Senhor amado, e a partir desse momento, as correntes caíram por terra, as portas e janelas se abriram, e nós fomos livres e vitoriosos, e pudemos ver o Cristo ressuscitado, aquele que tem as marcas da cruz, mas aquele que não está na cruz, aquele que tem as marcas da lança, mas agora não está morto mais, mas aquele que vive para todo sempre, e tem as chaves da morte e do inferno, e está nesta noite aqui. Nós te adoramos e te louvamos, e por isto eu convido a igreja a aplaudir ao Senhor Jesus nesta noite. Adore o nome de Jesus.